Olá a todos, sejam bem-vindos ao meu canal. O meu nome é Léo Ramos e nesse vídeo eu vou ensinar como usar a estrutura gramatical do passado simples em inglês e como estruturar frases positivas, negativas e perguntas. A estrutura gramatical do passado simples é usada para falar de fatos ou rotina sobre o passado. O verbo auxiliar usado nessa estrutura é did, O verbo auxiliar é usado no inglês para diferenciar uma frase positiva de uma frase negativa e uma pergunta. Vou mostrar exemplos nesse vídeo, portanto assista até o final. Todos os pronomes no passado simples são conjugados com o verbo. did, A estrutura de uma frase positiva consiste dos seguintes elementos: sujeito mais verbo no passado mais complemento. Sujeito é quem executa uma ação. Verbo é a ação executada. Complemento é a explicação sobre a ação executada. A estrutura de uma frase negativa tem que usar o verbo auxiliar mais a palavra not, e consiste dos seguintes elementos: sujeito mais, did, mais, not, verbo no infinitivo mais complemento. A estrutura de uma frase interrogativa consiste dos seguintes elementos: did, mais sujeito mais verbo no infinitivo mais complemento. Agora eu vou mostrar um exemplo na versão positiva, negativa e interrogativa. A frase é: ele estudou inglês ontem. positive sentence, he studied English yesterday. Negative sentence, he did not study English yesterday. Question sentence, did he study English yesterday? Agora vamos para a próxima estrutura. Agora vou ensinar como usar a estrutura gramatical do passado contínuo em inglês e como estruturar frases positivas, negativas e perguntas. A estrutura gramatical do passado contínuo é usada para falar do que está acontecendo no momento da fala no passado. Os verbos auxiliares usados nessa estrutura são: Was, were, quando se usa os pronomes eu, ele, ela, ou. it, É necessário conjugar esses pronomes com o verbo auxiliar. was, Quando se usa os pronomes você, nós, eles, elas. É necessário conjugar esses pronomes com o verbo auxiliar. were, A estrutura de uma frase positiva tem duas versões, cada uma baseado no tipo de pronome usado, e as duas versões consistem dos seguintes elementos: sujeito mais, was, verbo com ing no fim mais complemento. A outra versão é sujeito mais, were, verbo com ing no fim mais complemento. A estrutura de uma frase negativa tem duas versões, cada uma usando um tipo de verbo auxiliar mais a palavra. not, E as duas versões consistem dos seguintes elementos: sujeito mais, was, mais, not, mais verbo com ing no fim mais complemento. A outra versão é sujeito mais, were, mais, not, mais verbo com ing no fim mais complemento. A estrutura de uma frase interrogativa tem duas versões, cada uma usando um tipo de verbo auxiliar e as duas versões consistem dos seguintes elementos: was, mais sujeito mais verbo com ing no fim mais complemento. A outra versão é were, mais sujeito mais verbo com ing no fim mais complemento. Para terminar o vídeo eu vou mostrar dois exemplos, cada frase usando um verbo auxiliar diferente. Essas frases eu coloquei na versão positiva, negativa e interrogativa. As frases são:
Eu estava estudando inglês ontem. Eles estavam estudando inglês ontem. Positive sentence, I was studying English yesterday. Or, they were studying English yesterday. Negative sentence, I was not studying English yesterday. Or, they were not studying English yesterday. Question sentence, was I studying English yesterday? Or, were they studying English yesterday? Se você assistiu o vídeo até o fim, clique no like, inscreva-se, compartilhe o vídeo, escreva o seu comentário e até a próxima. O Teacher Léo agradece a sua audiência.